Toque quântico, o poder de curar, a descoberta, uma bênção inata. A cura é real. Qualquer pessoa pode realizá-la. O amor de qualquer pessoa tem impacto e valor. O seu amor tem impacto e valor. A habilidade para trabalhar como curador é simplesmente um dom. É um dom interno que precisamos apenas descobrir. Essa habilidade é inata. É como um equipamento padrão que acompanha todos nós. Está imbricada no sistema. Pausa para o café. Minha mãe está sofrendo com muita dor. Será que ela poderia sentar-se aqui, por favor? Perguntou uma mulher que aparentava uns 60 anos. Imediatamente, minha amiga e eu, que estávamos folheando um livro de ilustrações, levantamo-nos do banco da livraria e convidamos as mulheres a sentarem-se em nossos lugares. A senhora mais idosa estava inclinada para a frente e respirava com muita dificuldade quando se sentou, com vagar e muita dor. Então perguntei à filha qual era o problema, mostrando preocupação no caso de ela precisar de ajuda. Informaram-me que a mãe sentia uma dor muito forte nas costas. Por cerca de 30 segundos, perguntei a mim mesmo se deveria ou não me envolver naquela situação, mas o curador dentro de mim falou mais alto. Expliquei à filha que, na minha profissão, utilizo uma forma de cura em que toco muito levemente a área dolorida e perguntei se a mãe dela gostaria que eu assim o fizesse. Ela falou com a mãe em francês, a qual concordou com minha proposta. Tipicamente, eu transformo em consultório qualquer lugar em que estiver em um dado momento. Tenho sido visto com frequência conduzindo sessões de cura em concertos, palestras, cinemas, campos de golfe, seminários, supermercados ou em qualquer outro lugar. Chamo essas sessões de pausa para o café. Pedi à mãe que apontasse para o lugar em que doía. A filha traduziu e que logo em seguida ajoelhei-me com as mãos na base da coluna daquela senhora. Ela respirava ofegante e tinha o semblante transfigurado pela dor. Quando comecei a fazer fluir energia pelas minhas mãos cerca de 5 minutos, o semblante da mãe ficou sereno. As duas mulheres levantaram-se, sorriram para mim e saíram caminhando da livraria sem mais uma palavra. Imediatamente recostei-me no banco e peguei o livro, pronto para prosseguir do ponto em que havia parado. No entanto, fiquei surpreso pelo fato de a minha amiga estar visivelmente abalada com a experiência. Embora mantivéssemos uma amizade casual por vários anos, ela nunca havia visto eu me deparar com o ceticismo das pessoas. Como pode simplesmente pegar um livro depois de uma experiência como essa?
Perguntou minha amiga, como quem exige uma justificativa. Então, expliquei que curas são, por assim dizer, experiências cotidianas. E embora experiências do gênero tenham sido chocantes para mim, quando comecei a realizar o toque quântico, ao longo dos anos fui acostumando-me com elas, aprendendo até mesmo a contar com que elas aconteçam. Os primeiros choques. Ao longo de muitos anos, acontecimentos como o narrado se tornaram relativamente lugar comum para mim. Mas, por vezes, esqueço que para muitas outras pessoas, ocorrências desse tipo podem representar um considerável choque para o seu sistema. Falando honestamente, não foram poucos os choques sofridos por mim tão logo comecei a aprender a realizar esse tipo de trabalho. Quando o meu primeiro livro estava para ser lançado em 1978, uma amiga insistiu para que eu participasse de um evento que seria liderado por um notável curador. Logo de início do evento, fui surpreendido pelo fato de que um senhor quieto e parado, de cerca de 60 anos, que se havia sentado sozinho, sem conversar com ninguém, era a pessoa que lideraria o grupo. Devo explicar que naquela época específica de minha vida, eu sentia bastante orgulho de mim mesmo. Afinal, era um jovem de 28 anos, em plena forma, que estava prestes a se tornar o primeiro autor do livro Plena Forma, que estava prestes de divulgação da disciplina Terapia da Polaridade. Eis que era Bob Harmson, o líder Bob, um contador de histórias nato. Foi absolutamente casual e direto quando começou a narrar uma série de contos que pareciam de todo irreversíveis para mim. Ele então pediu que um dos ouvintes fosse voluntário. Quem primeiro se ofereceu foi a amiga que me havia convidado para a palestra. Despendemos alguns minutos examinando a postura da voluntária. Eu nunca notara que ela tinha uma profunda curva em forma de S na espinha dorsal. Um ombro era muito alto que o outro, uma extremidade do quadril mais alta do que a outra, e assim por diante. Bob trabalhou da maneira mais simples e direta possível, tocando ora em lugar, ora outro. Ele demonstrou claramente que a protuberância occipital na parte da base crânio estava gravemente desalinhada. Começou então a inspirar grandes quantidades de ar e a tocar levemente a base de crânio da minha amiga por não mais que alguns segundos. Em um instante, a ossatura parecia regular por completo. Ele prosseguiu tocando os quadris, os ombros e correndo as mãos pela espinha. Para ser franco, não podia acreditar no que estava vendo, assistindo ao que parecia ser os ossos derretendo-se e movendo-se até posicionamento correto. Em cerca de 10 ou 15 minutos, a espinha dorsal da minha amiga estava quase de todo corrigida, com os quadris e os ombros perfeitamente alinhados.
Para dizer o mínimo, eu estava muito espantado. Naquele momento, cheguei a 3 importantes conclusões. Primeira, que Bob Ramson tinha algum tipo de dom raro e inacreditável. Segunda, que ninguém nunca seria capaz de aprender e fazer aquilo. Terceiro, que eu próprio jamais seria capaz de aprender aquilo. Ao final daquele dia, eu mesmo já conseguia, ainda que de maneira incipiente, mudar as posições dos ossos com um leve toque. Isso me impressionou muito. Por sorte, eu estava errado em todas as minhas conclusões. Então, logo me tornei amigo e vizinho de Bob e ia visitá-lo com frequência em sua casa, observando como trabalhava e tentando descobrir como e por que ele era tão mais poderoso que as pessoas por ele treinadas. Nos 2 anos seguintes, eu treinava por horas, todos os dias, praticando o fluir da energia. Ao longo do tempo, tornei-me criativo nas minhas tentativas e fui descobrindo novas maneiras de ampliar a energia e aumentar a minha força. Tinha chegado a um ponto em que Bob passou a apreciar ter-me trabalhado nele. Marjorie. Creio que o maior choque que tive na execução desse trabalho de cura aconteceu aproximadamente 2 anos após ter aprendido a técnica base com Bob. Estava em Los Angeles, mostrando o toque quântico para um grupo de 8 pessoas. Marjorie havia se prontificado a ser voluntária na minha demonstração. Ela tinha um caso grave de osteoporose e estava tão inclinada para frente que seus olhos se voltaram para o chão enquanto caminhava. Pedi-lhe que vestisse a blusa de botões ao contrário para que lhe pudéssemos observar as costas em detalhe. Fiquei chocado quando vi a sua espinha dorsal pela primeira vez. Cada vértebra estava gravemente desalinhada. Uma das vértebras encontrava-se bastante deslocada para a esquerda. A vértebra imediatamente abaixo dessa estava ainda mais deslocada para a esquerda. Mas a seguinte estava enormemente deslocada para a direita. Alguns ossos estavam salientes demais, de uma forma que eu jamais imaginara ser possível, assemelhando-se mesmo a ossos de um dinossauro. Depois de observar a espinha de Marjorie, ficava fácil entender como ela caminhava tão arqueada. Comecei então a energizar-lhe a espinha dorsal, trabalhando em uma vértebra de cada vez, por 1 ou 2 minutos, descendo em seguida para as próximas e repetindo a operação. Depois de cerca de 15 minutos, algumas pessoas do grupo começaram a fazer comentários do tipo: está mesmo melhorando, ou é minha imaginação? Mais 15 ou 20 minutos e os comentários mandaram para: tenho certeza de que está melhorando. Parecia que os ossos iam, enfim, encontrando melhor alinhamento. Após os seguintes 15 minutos, os comentários já haviam mudado para: meu Deus, está muito melhor. Ao final de 1 hora e 15 minutos, estávamos todos atônitos por completo. Eu não podia acreditar no que via. Cada uma das vértebras da espinha dorsal de Marjorie estava agora em uma linha reta. As vértebras, antes deslocadas para fora, pareciam agora em posição mais natural. Além disso, naquelas deslocadas para dentro,
pareciam ter voltado ao lugar correto. Marjorie levantou-se e de repente percebi que era muito mais alto do que eu. Ao passo que ela estava arqueada, os nossos olhos ficavam na mesma altura. A filha de Marjorie entrou na sala e começou a chorar, ante-cena da mãe em pé, ereta. As pessoas na sala não paravam de falar sobre o ocorrido e estava tão atônito quanto qualquer um deles. Quando retornei à casa do meu amigo em Los Angeles e onde estava hospedado, os acontecimentos do dia tinham tão mexido com as minhas convicções. Recordo-me de que está sentado no chão, encostado na parede, pensando no que havia ocorrido. De repente, ouvi uma voz alta, perfeitamente real na minha cabeça, dizendo: aquilo não aconteceu. Por um momento, realmente acreditei no que ouvia. Então, protestei comigo mesmo, lembrando que as pessoas comentaram como tinham visto a espinha dorsal de Marjorie melhorar gradualmente, como as vértebras se moveram até ficarem alinhadas. Lembrei-me de como ela ficou em pé, ereta, chorando de gratidão com sua filha. Não protestei. Isso realmente aconteceu. Isso é real. O coelho. O próximo choque foi bem mais suave. Minha amiga Carol estava hospedada em casa e, como a Páscoa se aproximava, ela trouxe um filhote de coelho. Um dia, ao voltar para casa, notei que a simpática pequena criatura não estava na caixa e tinha deixado pequenos tufos por toda parte. Então decidi capturar e colocar o senhor coelho de volta na caixa. Depois de alguns minutos perseguindo-o pela casa, finalmente consegui acuá-lo. Quando segurei o pequeno corpo nas mãos, podia senti-lo tremendo de medo. E fiquei imaginando o que aconteceria se eu começasse a irradiar energia no pequenino. Após 1 ou 2 minutos de energização, senti o tremor parar e seus pequenos músculos relaxarem sobre minhas mãos. Ainda curioso, decidi continuar a radiar energia. 2 minutos depois, o coelho fez algo inesperado. Esticou as patas dianteiras para frente, o máximo que conseguiu, e as patas traseiras para trás, com o mesmo esforço, e ali permaneceu deitado e totalmente relaxado. Isso é legal, pensei. Continuei a radiar energia no corpo do pequeno animal e de súbito o coelho virou de bruços com as patas esticadas e com minha mão em sua barriga. Ele parecia que estava passando um dia agradável na praia, esticado, tomando um drink sobre a luz do sol. Eu nunca tinha visto um coelho comportar-se assim. Tampouco soubera que isso fosse possível. Naquele momento, comecei a perceber que coisas verdadeiramente incríveis podem acontecer durante essas sessões. A vesícula de Bob. Um dia pela manhã recebi um telefonema dizendo que Bob Ramson tivera uma crise na vesícula. Estava com muita dor e não conseguia nenhum curador em Los Angeles. Perguntaram se eu me importaria de ir em Santa Cruz a Los Angeles, 7 horas de carro, para trabalhar no problema dele. Cancelei meus planos para aquele dia e em 20 minutos estava no meu carro a caminho de Los Angeles para vê-lo.
Quando cheguei no hotel onde estava hospedado, ele estava na cama. Disseram-me que os médicos queriam remover a vesícula bilar. Bob não gostava da ideia de ser cortado por estranhos para que lhe tirassem um dos seus órgãos vitais. Então subi à cama, coloquei as mãos sobre a vesícula dele e comecei a radiar energia. Como você aprenderá mais adiante neste livro, esse trabalho é muito focado e requer grande esforço e trabalho de respiração na parte do praticante. 1h30 depois, Bob não sentia mais dor, suava intensamente na última parte da sessão. Levantou-se, tomou uma ducha e retornou dizendo apenas obrigado, e que estava sentindo-se bem. Voltei para Santa Cruz naquela noite. 13 anos depois, fiquei sabendo do resultado completo daquela sessão. Bob nunca mais tivera problemas na vesícula. Esses primeiros choques foram muito úteis na minha evolução com o toque quântico. O ato de presenciar ossos sendo alinhados subitamente é algo que não me espanta mais. O maior choque no enfrento agora é ver os meus alunos fazer coisas que nunca fiz. Hoje, eu não me surpreendo tanto. Estou sim profundamente tocado por gratidão e encantamento.